Se alguém te disse em algum momento da tua vida de empreendedor, devagar se vai ao longe, é porque essa pessoa também não sabia como chegar lá. Seja bem-vindo a mais um Planejando para Desconstruir. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e antes de começarmos como praxe, gostaria de pedir a você que você curtisse esse vídeo, se inscrevesse no nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Se já estiver inscrito, recomende a um amigo seu, a um colega que também necessita desse assunto de turismo, de planejamento, de como desconstruir conceitos errados e começar de novo ou começar da forma certa. Gostaria de pedir também que você acionasse o sininho para poder receber as notificações de novos vídeos e que também nos acompanhasse nas redes sociais. Eu e minha sócia Glai Barcelos fazemos live no Instagram todas as quintas-feiras às 18h31 falando de assuntos sobre empreendedorismo. E nas quartas-feiras, aqui pelo YouTube, eu transmito uma aula ao vivo às 19h30. Toda quarta-feira, às 19h30, aula ao vivo pelo YouTube. Bom, pessoal, o nosso tema de hoje é devagar se vai ao longe? Quem disse isso? Sabia planejar? Eu até gostei muito de pensar nesse tema e depois escrever esse tema, porque ele ficou um tanto quanto até engraçado. A verdade é que as pessoas que dizem devagar se vai ao longe, elas podem ter diversos motivos para dizer isso, menos estar dentro de um ambiente de empreendedorismo. Eu gosto muito de costume iniciar o nosso estudo utilizando uma frase de alguém muito importante que pode nos inspirar com conhecimento. E essa frase, dessa vez, veio do nosso querido Benjamin Franklin, que diz o seguinte: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Eu gostaria muito que vocês pensassem nessa frase, principalmente em relação ao tema que nós estamos aplicando hoje. Vamos lá? Então, começando, está aí a nossa frase de Benjamin Franklin, está aí o nosso tema. Vamos passar para o nosso próximo slide e irmos direto ao assunto. Vamos nos manter, então, na nossa pergunta do devagar se vai ao longe. Quem disse devagar se vai ao longe não errou, mas por certo estava com algumas opções. Talvez fossem elas. Não tinha pressa de chegar, pois não existia um objetivo. Então, dá para ir devagar. Não haveria nenhuma recompensa por chegar. Ele não chegaria lá no final e encontraria uma recompensa que o motiva a chegar até lá de forma mais rápida. Mas, como ele tem simplesmente que chegar, ele vai chegar a qualquer tempo. Afinal, não há uma recompensa. Outro caso poderia ser que chegar seria uma situação não agradável, ou seja, pode chegar devagar, porque afinal, quando ele chegar lá, não vai ser bom. Ele vai ter que enfrentar alguma coisa que não é legal. Então, muitas vezes se utiliza o passo lento para tentar se desviar do problema, mas não adianta, né? A gente vai ter que caminhar até encontrar ele. Outro aspecto pode ser que ele não tivesse pressa, pois se tratava de uma situação filosófica, não de uma situação dentro de um segmento ativo como do empreendedorismo, como dos negócios. Pode ser uma questão filosófica que, na verdade, indo devagar, seria muito melhor para poder pensar, meditar a respeito do assunto. Ou ele ia devagar porque ele não tinha um planejamento. E com isso, ele não sabia a forma mais rápida de ir. Eu aposto muito mais nesse aspecto, porque quando alguém chega para você e fala assim, meu amigo, você vai empreender? Pô, que legal, cara, bacana, mas devagar você vai ao longe. Ou essa pessoa também não sabe como chegar no final e provavelmente essa pessoa nunca manjou de planejamento, ou essa pessoa está querendo te passar para trás. Essa pessoa está querendo que você não tenha sucesso. Assim como o assunto do nosso encontro passado, aonde a gestão do risco necessitava basicamente do planejamento para que ela pudesse ser feita, aqui a gente começa a entender também que ter velocidade está ligada à questão de você ter planejado e saber como chegar mais rápido. Vamos em frente. Primeira coisa,
a gente precisa fundamentar o nosso estudo. Então, eu gosto de usar o Sebrae como fonte, porque o Sebrae é uma fonte de informação extremamente íntegra. Então, vamos observar aqui embaixo no nosso slidezinho, que tem assim, ó, causa-mortes. Aí tem lá, abertura, primeiro ano. Aí tem sucesso em cima e fracasso embaixo. Qual é a principal causa-mortes que nós encontramos logo em primeiro lugar de empresas que não conseguiram passar do primeiro ano de vida? Falta de planejamento prévio. Ou seja, o empreendedor não se preparou para empreender. Ele simplesmente chegou e empreendeu. E o que é pior, vocês vão verificar nesse mesmo estudo que não necessariamente ele não se planejou, mas existe o caso, inclusive, de se planejar pouco. Ou seja, focar no problema, não na solução. Não entender que é necessário avaliar o todo para que então seja possível pensar nas saídas como solução para esses problemas que podem vir a acontecer. A verdade é que planejar é você conter aquilo que ainda não aconteceu. Essa é a mágica do negócio. Então, os motivos que as empresas fecham, elencados de 1 a 3, estão aí, ó. Planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento do empreendedor. Cara, eu agradeço muito a Deus por ter encontrado esse estudo e por poder compartilhar ele com vocês, porque faz com que as pessoas que desejam entender o Planejando para Desconstruir percebam que o nosso foco está completamente nesses 3 tópicos. É trazer para vocês o planejamento, é trazer para vocês a capacidade de gerir e é trazer para vocês uma mentalidade empreendedora, que é desconstruir tudo isso que está bloqueando de você chegar num resultado final positivo. E ele não consegue sair do lugar porque faltam aspectos básicos. Esses aspectos básicos formam a estrutura do teu negócio. E se eles estão mal estruturados, qualquer coisa que você tentar edificar em cima vai ruir. Agora entenda, devagar se vai ao longe, talvez, mas é necessário entender que não há vitória sem esforço. O que eu quero dizer isso para vocês? Para você poder ir mais rápido, vamos usar o exemplo, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma certa ligação com o sedentarismo. Então, toda vez que eu começo a me exercitar, eu sofro muito no início. Eu estou passando por isso agora de novo. Quando eu estou fazendo as minhas caminhadas, eu caminho 1h10, 1h20 toda manhã. Então, quando eu vou fazer minhas caminhadas, o que acontece com as minhas pernas? Elas doem durante a caminhada, elas não doem depois não, depois o dia fica tranquilo. É muito prazeroso depois do exercício, mas durante a caminhada eu sinto dor. Por quê? Porque eu estou, evidentemente, mudando a minha forma de viver, eu estou buscando uma forma de viver diferente. E para que essa forma de viver diferente exista, eu preciso de esforço. E para que eu tenha vitória, para que eu consiga ter saúde, para ver meu filho crescer, para poder ver meu negócio dar certo, para poder usufruir daquilo que eu estou trabalhando hoje, eu preciso de um esforço muito grande hoje para que amanhã sim eu consiga descansar. Mas para quando eu for descansar, eu já vou descansar lá no meu objetivo, lá na minha meta. Eu não vou descansar no meio do caminho, eu não vou descansar antes de começar o meu caminho. Então, quando eu digo a questão de empenho e compromisso, eu penso muito nessa frase que foi citada pelo nosso magnífico Ayrton Senna. Ele diz que, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Não existe meio esforço, não existe meia dedicação, não existe meio empenho, não existe meio compromisso. Ou é todo ou é nada. Ou seja, ou você vai na velocidade certa, com o planejamento correto para o teu objetivo, para você poder chegar lá antes que a coisa dê errado, ou então você vai ficar no caminho. Não existem 3 caminhos para seguir nesse caso. Ou você fica e morre, ou você vai na velocidade certa, na direção certa e você chega no objetivo. Então, não há vitória sem esforço. Ou seja, complementa o Ayrton Senna, ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz. O não fazer não quer dizer que as pessoas não tentem fazer, não. As pessoas tentam fazer. Mas quando ele diz não faz, é que você não completa, você não chega ao final. E aí eu gosto muito de utilizar esse exemplo. É óbvio que quando a gente vê uma imagem de esforço, né, uma imagem de entrega, onde a pessoa se esforça para chegar, e aquela luta, e a pessoa transpassa as barreiras, e o povo levanta, as pessoas aplaudem, gritam, incentivam, é lógico que há uma emoção. E não deixa de existir um mérito daquela pessoa conseguir chegar àquele objetivo. Mas, como o exemplo dessa corredora, né, que chega no final da maratona,
esgotada pelo forte calor e o seu corpo já não corresponde mais. Você vê que as suas pernas, elas bambeiam e ela vai chegando aos trancos e barrancos e ela cruza a linha final e imediatamente ao cruzar a linha final, os médicos a abraçam e colocam na maca. Parabéns, ela conseguiu chegar na linha final, o espírito olímpico foi cumprido, mas a gente tem que entender que alguma coisa deu errado no planejamento dela, porque era para ela considerar que existiria um calor muito maior pela época e pelo local daquelas Olimpíadas. Então, o seu treinamento deveria considerar esses fatores. Ela deveria estar mais preparada para poder sofrer todo esse desgaste. Ela deveria estar com um condicionamento físico melhor. Eu não estou dizendo que ela não teve seus méritos para chegar. Parabéns, teve, como eu falei. E houve muita emoção e isso rodou muito na mídia. E as pessoas fizeram palestras mostrando essas imagens como uma pessoa lutadora, vencedora, cheia de garra. Mas devagar não levou ela à medalha. Não levou ela ao objetivo. No fundo, essa corredora, quando chegou no final, quando ela se recuperou, ela olhou para aquilo tudo, ela pode ter se sentido sensibilizada pelas flores que ela ganhou, pelas medalhas de honra ao mérito, né, por ela ter feito todo aquele esforço e ter conseguido e ter mostrado às pessoas que mesmo com dificuldade é importante chegar. Bacana! Mas ela não chegou no objetivo, ela não chegou nem no terceiro lugar, muito menos no segundo e menor ainda a possibilidade dela chegar em primeiro. Ou seja, o esforço que ela fez foi em vão, apesar de todo o reconhecimento da luta que ela teve, mas como objetivo ela não alcançou. Então o que eu quero mostrar para vocês exatamente é isso. Quando alguém fala para você assim, devagar se vai ao longe, tá bom, então fica quietinho aqui porque eu vou procurar o meio certo de botar a velocidade para eu poder transpor o caminho e chegar no meu objetivo antes que o mal chegue na frente. É uma corrida constante. Você está aqui correndo na tua guia direitinho, e aqui do outro lado está aquilo que vai te derrubar. E infelizmente, se você tropeçar em alguma coisa menor nesse caminho, alguma coisa que você não planejou que ia encontrar, esse mal aqui vai chegar na tua frente. Quando chegar na frente, meu amigo, já era, acabou. Você não vai ter solução. E aí você tem duas formas. Ou você faz a coisa a meio termo, ou então você realmente assume a derrota e começa de novo. Então, esse exemplo que eu trago para vocês aqui nesse vídeo, que é o exemplo do Flávio Augusto, ele hoje é ele é o maior dos exemplos de alguém que consegue dar certo utilizando a sua vontade e utilizando principalmente o foco, que determina a velocidade que ele precisa aplicar para poder chegar aos seus objetivos. Então eu faço aqui para vocês uma breve descrição da vida vitoriosa desse cidadão chamado Flávio Augusto. 48 anos, ele nasceu no bairro de São do Camará, e eu coloco essa tabelinha aqui embaixo para vocês notarem outra coisa. E é muito normal, todas as vezes que a gente não consegue imprimir velocidade, a gente começa a usar desculpas, né? A gente começa a dizer assim, porque eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo, porque me falta isso, me falta aquilo. Então eu trouxe esse exemplo aqui para poder dar números à questão do local onde o Flávio morava, e eu também morava, para a gente poder entender que não é a dificuldade de onde o cara vem que vai fazer com que ele seja menos ou mais comprometido com sucesso. Preste atenção, a taxa de alfabetização de adultos era alta, né? Bacana, mas olha aqui esse último quadrinho aqui, que diz que a renda per capita no ano 2000 era de R$ 251,09. Então você está entendendo que é um bairro que não possuía grande poder aquisitivo, não é verdade? Bom, o cara é casado desde 1992, tem 3 filhos. Em 1991, aos 19 anos, ele começou a vender cursos de inglês. E ele conta de uma forma muito engraçada que ele comprava fichas para o orelhão, né? Isso é uma coisa que já existiu, e ele ficava lá no orelhão colocando ficha por ficha, vendendo cursos de inglês. Para vocês verem o quanto faz a diferença a pessoa estar comprometida com a velocidade do sucesso. A pessoa está comprometida com a sua meta, com o seu objetivo. Então, em 1995, aos 23 anos, ele usou R$20 mil do cheque especial que ele possuía para montar o seu primeiro curso de inglês, para montar o seu primeiro negócio. E ele teve que ir até os R$20 mil porque o seu sócio roeu a corda, ele deu para trás. Ele desistiu do empreendimento no momento que aquilo ia começar a acontecer. Ele já estava com a coisa já engatilhada para acontecer. E agora era uma questão de sobrevivência, ele ia arranjar a verba para colocar um negócio para andar. O mais bacana é que em 2013,
né, 18 anos depois, ele vendeu a rede de escolas de inglês WhatsApp. Ou seja, a rede de escolas que ele vendeu foi aquela que ele construiu pelo valor do cheque especial de R$20 mil. Ele começou sozinho. Já imaginou a dor do sócio de ver esse empreendimento desse valor? Existem comentários de áreas especializadas que foi uma das maiores transações no ramo da educação no Brasil. Foi uma venda de 877 milhões de reais, baseadas em 393 filiais pelo Brasil inteiro. E aí, quando então ele decide começar o investimento, e efetivamente até ele crescer, ele tem narrativas maravilhosas sobre o primeiro curso que ele abriu no Rio de Janeiro, a forma que ele abriu o primeiro curso em São Paulo. São realmente experiências que você precisa aprender para você entender que as coisas não vão cair do céu no teu colo e que nem tampouco na velocidade baixa você vai conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Há necessidade, sim, de se impetrar a velocidade correta para poder chegar no objetivo, senão você não vai conseguir chegar e você vai ser eliminado. Bom, então em 2013, ainda aos 41 anos, ele comprou um time de futebol nos Estados Unidos. Ele vendeu o WhatsApp, a rede WhatsApp no Brasil, ele viajou para os Estados Unidos com a sua família e se instalou lá. E aí diz a sua história, ele começou a frequentar estádios de futebol, que lá nos Estados Unidos chama-se soccer. E o filho dele jogava futebol e ele começou a notar que ali existia um segmento que era pouco explorado e que era um segmento muito popular nos Estados Unidos. E então ele pediu para fazer uma pesquisa e ele verificou que o futebol entre os jovens ficava em segundo lugar. Ou seja, existia um nicho de negócio aberto, uma grande oportunidade que não era explorada. Então o que ele faz? Ele vai lá e compra um time, que é o time do Orlando City, por 120 milhões de dólares. Mas hoje o valor do investimento dele já é de 600 milhões de dólares. Ou seja, o que ele investiu 120 milhões, ele já transformou em 2020 em 600 milhões de dólares. Em 2014, aos 42 anos, ele lançou a plataforma digital da meusucesso.com, com investimento de 6 milhões de reais, e o objetivo dele é criar uma escola para empreendedores. O que ele faz? Ele tem o sentimento do que é empreender, ele sabe o que é empreender, ele é a grande história do empreendimento. Mas aí ele utiliza outros casos que ele faz entrevistas, ele mesmo, outras pessoas, e ele faz com que essas pessoas transmitam através desses cursos para os empreendedores que assinam o canal, porque esse canal é pago, quais são os recursos que são utilizados por esses outros empreendedores e que levaram ao sucesso. Em 2015, aos 43 anos, ele compra de volta a rede de escolas WhatsApp. Só que aí ele não paga mais 877 milhões, ele paga 398 milhões, ou seja, ele paga 45% do que ele teve de valor de venda. E ele recupera a rede WhatsApp para ele. E em 2016, ele abriu uma sociedade vendendo 35% do WhatsApp para o grupo Wizard, que anteriormente era seu concorrente. Mas ele não vendeu esses 35% do WhatsApp porque ele estava precisando de grana. Na verdade, ele vendeu esses 35% para tornar o Carlos Wizard sócio dele e então eles expandirem o segmento do WhatsApp Wizard para universidades, deixar de ser simplesmente os cursos de inglês e transformar isso em universidade. Em 2011, ele criou ainda o Geração de Valor, que é uma rede social dentro do Facebook, se eu não me engano, e é gratuita e qualquer um pode ter acesso, aonde ele especificamente grava vídeos para poder colocar nesse canal falando sobre empreendedorismo, falando sobre aquilo que ele entende que são os segredos, as suas opiniões e seus conselhos. Veja que o cara também investe em conteúdo gratuito para quem desejar. Por isso, se eu fosse você, eu procurava lá o Geração de Valor. É só isso? Não, nada disso. O cara já publicou 3 livros, sendo que um já virou best-seller. Ele tem o GV Top e o Powerhouse, que são em formatos de masterclass, ou seja, são classes gigantescas com milhares de empreendedores, porque as pessoas que participam, nesse caso, são empreendedores que querem entender o porquê que o Flávio Augusto tem tanto sucesso e que eles também querem ter. Então, essas pessoas pagam uma boa quantia de dinheiro para ouvir grandes treinamentos a respeito do segmento do empreendimento. Bom, ele é dono também de 50% do site www.administradores.com.
possui uma escola de futebol para crianças, ele já lançou o time feminino do Orlando City, ele possui uma empresa 2SV, uma empresa que trabalha com educação e esportes, que visa conseguir bolsa de estudos no exterior para jovens. Hoje, a fortuna do nosso amigo Flávio Augusto está estimada em 1,3 bilhões de reais. E o mais importante, pessoal, que é onde eu quero chegar, é óbvio que eu precisava decorrer a vida do Flávio para poder fazer com que vocês entendam a importância desse cara, para vocês poderem entender o quanto ele tem efeito positivo como exemplo de que não é o tempo que faz ninguém. Na verdade, as pessoas é que fazem o tempo. E a velocidade que esse tempo vai passar também está determinado por aquilo que a gente coloca como objetivo da vida. Observem que se a gente contabilizasse por dia, dentro do período que o Flávio Augusto está economicamente ativo, mas eu considero efetivamente ele economicamente ativo a partir do momento que ele começa a vender cursos de inglês, porque ele está trabalhando realmente para uma empresa. Se nós contabilizássemos esse período de anos, transformássemos isso em dia, a gente chegaria à conclusão de que ele ganhou por dia, fazendo uma relação em questão ao patrimônio total dele hoje, cara, por dia em bolsa, 140 mil reais. Isso é um excelente salário, presumo eu. Agora, olha que bacana, cara, eu gosto muito desse slide, eu gosto muito desses tópicos. Isso é um vídeo que ele faz de quase 1 hora no Geração de Valor. Eu assisti esse vídeo completo e eu achei muito bacana quando alguém manda uma pergunta para ele e diz assim: Flávio, e se você tivesse 18 anos hoje, o que você faria de diferente? E aí ele começa a elencar esses pontos. Se eu tivesse 18 anos, eu jamais teria algum tipo de envolvimento com promessas rápidas de dinheiro. Nunca ele se envolveria com pirâmides, como diversas já passaram na nossa vida. Segundo aspecto, que ele nunca teria um emprego, ou seja, ele nunca trabalharia para ninguém, ele nunca emprestaria o seu cérebro para que outros ganhassem dinheiro no lugar dele. Ele venderia algum produto, qualquer coisa, água, sorvete, refrigerante, cerveja, mas ele venderia o produto. Ele não trabalharia para ninguém vendendo, ele compraria o produto para revender. Após acumular algum capital, ele criaria um modelo recorrente de vendas desse produto e se dedicaria a vendê-lo. Bastante interessante, né? Ele acumula capital, ele criaria um modelo recorrente de vendas, ou seja, uma forma de que isso vendesse mais e mais e mais, viveria com menos de 50% do que ganhasse e reinvestiria o resto, ampliando o capital de giro. Novamente, ele pegaria um dinheiro e geraria retorno para dentro do negócio para fazer com que ele crescesse. Nesse momento, eu já imagino que ele já não estaria mais vendendo água, ele já não estaria mais vendendo cerveja, não estaria mais vendendo refrigerante no sinal, por exemplo. Mas agora, nesse momento, ele seria a pessoa que estaria distribuindo para outros a cerveja, o refrigerante, a água, e estaria administrando essas vendas do negócio. Ele já teria ampliado o seu portfólio. Estudaria todas as possibilidades de fabricar ele mesmo o próprio produto e construiria uma marca em cima desse produto. Pessoal, isso é fundamental. A gente sabe muito bem que dentro da parte dos bens, nós temos os bens tangíveis e intangíveis. E por incrível que pareça, hoje em dia, os bens intangíveis, aqueles que nós não conseguimos pegar, por exemplo, as marcas, elas possuem muito mais valor do que especificamente um produto físico. Não dá para dizer, por exemplo, que um Rolls Royce vale exatamente o valor de um carro. Um Rolls Royce vale muito mais, porque a sua marca é um sinônimo de algo requintado, fino, de alta qualidade, de alto luxo. É um sinal de realeza. É a mesma forma que, por exemplo, a Coca-Cola usa, que a Nike utiliza. Muito mais do que os seus produtos são as suas marcas. Por isso, as marcas se preocupam tanto em não permitir que existam escândalos ligados a ela. Ampliaria a variedade de produtos. Obviamente, né? O cara começa a abrir o flanco, ele começa a fazer, existe uma gama maior de produtos, porque agora ele tem capital, ele já criou o produto, ele agora já tem a sua própria marca, ou seja, as pessoas já associaram confiabilidade ao produto. Na verdade, ele está contando bem o que ele fez. Criaria canais alternativos de distribuição, ou seja, já não venderia somente mais no sinal. Estou dando um exemplo, né? O cara passaria a vender em estádios de futebol, passaria a vender na praia, passaria a buscar os supermercados, as distribuidoras para poder colocar o seu produto. Quando a empresa estivesse no auge, já venderia.
Essa é a parte que mais me fascinou na questão. É o quanto a velocidade da inteligência dele supera aos outros e é por isso o seu sucesso. Por que que a gente pensa numa mente como essa para poder ter um norte para as nossas vidas empreendedoras? Porque o que ele quer dizer é que quando estivesse no auge ele a venderia, é que ele está totalmente desplugado do seu negócio. Ele entende que o negócio é um negócio, não tem atividade sentimental. Ah, vai dizer que não dói? Deve doer lá um pouquinho, mas efetivamente, pessoal, a velocidade dele de ganhar dinheiro, ele sabe que se ele se desfizer de algo no auge, ele nunca mais vai conseguir o valor que ele conseguiu naquele momento. Porque quem não quer um negócio que já chegue rodando? Agora, vamos lembrar do caso do WhatsApp? Observe que ele vendeu o WhatsApp por mais de 800 milhões e comprou por pouco mais de 300 milhões. Isso quer dizer que, mesmo alguém ter comprado uma marca no auge, pode ter acontecido problemas de mercado que tenham levado o Grupo Abril a ter a perda de parte do patrimônio do WhatsApp, mas não quer dizer que necessariamente foi esse o problema. Pode ter sido, na verdade, falta de capacidade de gestão, porque a velocidade do negócio era diferente daquilo que o Grupo Abril imaginava e a forma de gestão não se enquadrou dentro da empresa. E ele diz, por último, que com 5% do capital começaria tudo de novo e investiria o restante em investimentos conservadores. E esse é o momento que eu chamo muita atenção para vocês, onde ele fala que ele investiria em fundos conservadores. Observe que, apesar de agressivo, ele não rasga dinheiro e nem tampouco investir em fundos conservadores também quer dizer que nesse momento ele entrou em marcha lenta, que ele diminuiu o ritmo dele, que ele parou de conduzir os objetivos dele em direção sempre ao foco correto. Isso quer dizer, na verdade, que ele está tendenciando a tomar conta de não ter perdas no mercado financeiro. O sucesso do Flávio Augusto não é obra do acaso. Segundo ele, o equilíbrio entre as demandas e os recursos que o empreendedor tem é essencial para que o empreendimento tenha um começo bom. E ele diz que definir metas e estabelecer as estratégias são atitudes necessárias para um planejamento alinhado. São palavras dele. Se um cara que tem o sucesso na velocidade que ele tem, abomina a questão do devagar se vai ao longe, ele afirma que ter equilíbrio, que definir e estabelecer as estratégias são atitudes necessárias para um planejamento alinhado. Isso quer dizer, meus amigos, que andar devagar não vai garantir que você vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, o que vai garantir que você chegue a algum lugar é você conseguir planejar corretamente, criando esses equilíbrios e principalmente mantendo metas agressivas, principalmente para o início do teu negócio. O que é meta agressiva? Você vai botar lá um investimento de 100 mil reais, você só tem 20? Não. Meta agressiva é você trabalhar dentro desses 20 para que eles se tornem retorno e principalmente lucro no menor tempo possível. Então, isso é uma meta agressiva. Pautada em quê? Pautada em planejamento, pautada em equilíbrio entre as demandas e os recursos. Notem que esse fechamento, ele faz todo sentido em relação à questão do equilíbrio. E não adianta, esse é um exemplo que a gente vê muito bem, por exemplo, na Fórmula 1, onde a gente vê uma velocidade gigantesca, onde você vê motores extremamente potentes, mas os carros não ganham as corridas. Por que os carros não ganham a corrida? Porque eles possuem um motor muito grande, mas eles possuem pouco equilíbrio dos seus chassis. Ou seja, a sua geometria não é boa. E quando a sua geometria não é boa, quando o seu equilíbrio não é bom, não adianta você ter um motor potente, porque o planejamento ele vai fazer com que o equilíbrio entre o motor, entre a geometria do veículo, entre a estrutura, o chassi, ele precisa ser homogêneo. E mais do que isso ainda, precisa ter um piloto lá dentro que saiba pilotar utilizando todos esses recursos no máximo para que a vitória possa ser alcançada e o título tão cobiçado, e com isso tantos milhões de dólares, também sejam evidenciados. Que a gente não está falando nada devagar se vai ao longe. A gente está falando que a velocidade tem que ser imprimida, e a velocidade tem que ser a velocidade certa. Então, essa ideia de que deitar debaixo de um coqueiro, tomando aguinha de coco gelado, numa rede, a brisa do mar de Itapuã, isso é uma ideia linda na poesia, mas não necessariamente no empreendimento, é uma ideia funcional, é uma ideia que realmente vai gerar resultado. E aí? Já decidiu tirar o pijaminha? Vai começar agora a mudar a vida aplicando, trazendo para ela também atitude? A minha pergunta para você é exatamente o que está nesse texto aqui. Ó. E aí, vamos empreender juntos? Eu estou entrando com a minha parte no negócio, estou entrando com a parte do conhecimento. Eu estou entrando com facilitador para você poder ter base. E eu estou querendo ver o teu sucesso.
Agora, o teu sucesso depende da tua atitude e, acima de tudo, é não ultrapassar nenhuma fase. Deixar a síndrome de Gabriela de lado. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Esquece isso. Isso não faz parte da vida do empreendedor vitorioso. O empreendedor vitorioso, ele olha para a vida e ele aprende que, se é necessário mudar, ele vai mudar. Se é necessário refazer, ele vai refazer. Mas que perder o foco no objetivo, nunca. E quando você tem o planejamento e você cria a tua linha de ataque, você cria teu caminho e você cria também o plano A, o plano B, o plano C, para que caso dê algo errado, você não perca a diretriz definitiva para alcançar o objetivo, aí, meu amigo, é só sucesso. Momento de fazer acontecer agora. Agora é a hora de dar velocidade, porque quando o mundo engrenar de novo, esse é o objetivo, essa é a hora de estar com tudo azeitado, com a máquina pronta, com todo o equilíbrio alcançado, com conhecimento efetivo, com a rota ajustada. Por isso, devagar se vai, mas quando vai chegar e se vai chegar, isso ninguém sabe. Muitas vezes a gente tem que desconstruir para poder fazer com que o rumo certo seja alcançado e com isso os objetivos se tornem efetivamente um alvo. Não simplesmente uma diretriz que quando der eu vou chegar lá. Muito obrigado por mais este momento juntos. Eu agradeço demais a vocês por nós termos compartilhado mais esse conhecimento e peço a vocês novamente que vocês compartilhem, deixem seus comentários, nos curtam nas redes sociais, participem das nossas lives toda quinta-feira às 18h01, as nossas aulas ao vivo às quartas-feiras às 19h30 no YouTube. Nós vamos estar lá mais uma vez, os nossos vídeos sobem todas as terças e quintas. Consumam conteúdo do canal, assistam, compartilhem, avisem os seus amigos que tem conteúdo bom, que vale a pena ser assistido. E acima de tudo, se você deseja receber o conteúdo dessa aula por escrito, não essas apresentações que eu mostrei aqui, mas o conteúdo completo em PDF direitinho no seu e-mail, você tem duas opções. Ou você deixa no comentário aqui o seu e-mail para que eu possa responder com o arquivo anexado, ou você manda um e-mail para a gente em treinamentoabcreativa@gmail.com, treinamentoabcreativa com 2 T's, T de tatu, @gmail.com. Agradeço mais uma vez a vocês, fico muito feliz de termos passado esse tempo juntos e até breve.